Plantio de aipó. O aipó é um pouco diferente porque as sementes são minúsculas. Então, sabe, você até poderia semear várias sementes aqui, mas seria muito difícil fazer isso com algum grau de precisão. E outra coisa é que as sementes precisam de luz para germinar, então eu estou enchendo, não completamente, só até a metade já é suficiente. Nesse estágio não é necessário muito composto, apenas o suficiente, especialmente para o aipo, para reter a umidade. Enquanto a semente está germinando, como ela precisa de luz para germinar, ela fica na superfície e a própria semente fica mais propensa ou corre mais risco de ressecar porque está em cima e não enterrada no composto úmido. Então vou encher minha bandejinha. Você pode até usar um vaso, na verdade, sabe? Algo assim. Você pode semear algumas sementes de aipo nele. Como provavelmente vou vender algumas dessas, estou cultivando um pouco mais do que você talvez faria. Mas o princípio é o mesmo. Então, o composto aqui é metade do meu próprio composto peneirado a 4 milímetros, principalmente composto de minhoca, e um pouco de composto comercial, que é um pouco mais leve que o meu. O meu é um pouco pesado. Agora eu vou regar, porque nessa etapa? Se você está semeando sementes muito perto da superfície, e depois você rega depois de semear, sempre há um risco ao regar. Isso. A água fica um tempo na superfície e acaba levando as sementes para um canto ou movendo-as um pouco. Então é bom regar agora. E depois espalhar as sementes por cima. Posso dar só uma leve borrifada, mas nada além disso depois de semear. Então, esse pacote de sementes eu comprei há mais de um ano. Elas já podiam ter um ano quando as comprei, mas germinaram bem no ano passado. Ficaram só em um cômodo. Na verdade, vou jogar todas por cima, o que é difícil de ver. Talvez eu faça isso, porque se a germinação estiver em risco, eu não sei se dá para ver ali pequenos pontinhos brancos de sementes de aipo na superfície. Quantos você acha que tem aí? É sempre mais do que parece. Ainda tem mais alguns, tem o suficiente para valer a pena guardar, então vou deixar esses aqui, os que restaram. É uma variedade chamada Tango e no ano passado ela cresceu com um verde lindo, é um talo verde bem vivo que é o plantio feito agora. Então dê uma regada por cima com água, só para garantir que as sementes fiquem molhadas. E o que você faz agora? Bem, cobrir, colocar uma etiqueta. Eu vou fazer isso em 1 segundo. Mas colocar um pouco de vidro, nesse caso bem sujo por cima, assim, eu não tenho uma peça inteira. Quando o vídeo acabar, não quero te prender aqui, mas talvez eu corte um vidro que encaixe melhor. Basicamente, você precisa de um vidro por cima. Depois vou pôr isso no parapeito da janela da varanda, onde à noite é mais quente que aqui e qualquer sol é ótimo. Não tem problema ficar no sol, pois nessa época do ano, em meados de fevereiro, sabe, antes disso. Enquanto germinam e antes de saírem, não pegarão sol forte que resseque. No verão, como é possível semear aipo até junho, eu faria isso e colocaria aqui embaixo, sobre algumas bandejas ou algo assim. Fora da luz do sol ainda tem claridade, eu não quero que elas queimem no sol. Eu germino tudo nesta estufa, inclusive alface, que as pessoas dizem, não, precisa ser mais frio do que tal temperatura. Sabe, elas crescem muito bem mesmo no calor do verão. Então é isso. Essa aqui vamos voltar para ver depois, porque o que vai acontecer a seguir, se tudo correr bem, são várias folhinhas verdes e brilhantes. Quando ainda são pequenas, uso um lápis para levantar as mudas e colocá-las na bandeja de módulos. Mudas de aipo. 4 semanas depois, olha isso, a taxa de germinação. Mesmo tendo guardado elas por um ano desde que comprei, está bem perto de 100%. Então, esse plantio superficial, elas ficaram por cima, com vidro por cima, e em 2 semanas eu vi os primeiros brotinhos. Então, fiquei animado, mas a quantidade que eu plantei, eu nem acredito. Eu deveria saber pela experiência, mas nós já fizemos o desbaste, vou te mostrar como isso funciona. 250 mudas de aipo daquele espaço, 250. Então essa bandeja tem ou tinha pelo menos 500 plantas de aipo em potencial.
Sei que as pessoas têm dificuldade com isso, seja ao errar ou semear demais, esse tipo de coisa. Você tem todas essas mudas e não quer jogá-las fora. Quero dizer, eu não quero jogá-las fora. O que eu vou fazer com elas? Se você ficar com elas, provavelmente terá que jogar fora depois. Afinal, quanto espaço você tem para cultivar aqui? Estou enchendo uma bandeja e quero mostrar exatamente como faço, que é apertar firme para baixo. Essas são bandejas de polipropileno, o que significa que elas são firmes e você não vai amassar os lados para fora ao pressionar assim. A ideia é colocar uma boa quantidade de composto em cada célula, elas não são grandes. Essa bandeja com 15 células requer apenas meio litro. Isso é cerca de 1/10 de galão de composto para 15 plantas boas e fortes. As bandejas são mais caras porque foram projetadas por Charles Dowden, por isso estou valorizando-as e fiz desse jeito. Elas são caras, mas é um gasto único, pois você pode reutilizá-las sem precisar comprar novas bandejas. Eu nunca lavo ou limpo elas, então o que eu vou fazer primeiro é uma rega rápida. Sempre, assim como com o regador, use uma peneira fina. É bom esperar um segundo entre cada jato de água para que ela possa escorrer. Se o composto estivesse realmente seco nesse estágio, a água simplesmente escorreria. E é por isso que às vezes você pode ver pessoas pré-misturando o composto com água antes de encher as bandejas. Se você vir isso, não significa que você precise fazer, mas eles deveriam explicar que é por isso que estão fazendo. Mas o meu já estava bem úmido, então a água está sendo absorvida muito bem e aqui vamos nós. Agora posso sentir que está mais pesado do que antes, posso ver água saindo do fundo de várias das células, então agora está totalmente úmido, que é exatamente onde quero chegar. O que é o transplante? Transplantar ou pricking out é basicamente isso, mas é uma palavra usada para mudas. Quando elas ainda são bem pequenas, então essas mudas aqui já estão bem desenvolvidas, na verdade estão até maiores do que eu normalmente gostaria. Para a fase de transplante novamente, você vai ver que muitas vezes é recomendado que elas tenham uma folha verdadeira antes de serem transplantadas. O que é uma folha verdadeira? Eu consigo ver uma se desenvolvendo aqui e provavelmente está mais claro, na verdade. Vou pegar uma aqui da cama quente. Mudas transplantadas há uma semana, então, desse mesmo recipiente. Então, há uma semana elas eram menores do que isso, na verdade foi há 10 dias elas eram bem pequenas. Eu sou realmente pequeno. E elas não tinham a folha verdadeira, que é aquela folhinha com formato diferente. Ela aparece entre as duas primeiras folhas, então você tem as duas primeiras folhas. São chamadas cotilédones, geralmente longas e finas. E aí você começa a ver a folha verdadeira entre elas, o que também indica qual planta você tem, pois os cotilédones muitas vezes são bem parecidos. E quando você vê uma folha verdadeira, bem, você sabe que as coisas estão acontecendo. Deixar elas crescerem até esse tamanho significa que há muito mais raiz do que quando nós transplantamos elas bem pequenas. É muito mais fácil porque o sistema radicular é muito menor. E você não precisa ficar tentando encaixar ela no buraco desse jeito. Mas você provavelmente pode ver que a água está bem cheia, balançando um pouco. Isso é totalmente normal. É isso que eu quero, porque assim sei onde estou agora. Essas células estão bem úmidas e eu também estou empurrando e curvando um pouco para baixo. Isso está certo. Pela experiência posso dizer que isso funciona muito bem. Talvez te digam que a raiz precisa ficar totalmente para baixo, na vertical. Isso não é verdade. Basta enrolar para baixo e pronto. Porque o que eu quero fazer, mais do que qualquer coisa, até mais do que a raiz estar bem encaixada, é garantir que o caule fique abaixo do nível da superfície. Deixa eu te mostrar para comparar. Se eu não fizesse isso, então supondo que eu mantivesse no mesmo nível, quando eu estiver transplantando seria assim. E então eu empurraria para dentro. Mas o que eu tenho agora é um caule ondulado acima do solo, e isso basicamente vai se transformar em uma planta mais desgrenhada. E na verdade está tudo certo fazendo isso. Enterre-os para que as sementes fiquem bonitas. Desculpe, as folhas estão todas se acomodando no composto. Pode parecer um pouco brutal fazer isso, até para mim,
mas em parte eu sou motivado por, você sabe, sempre há tempo. Quanto tempo você tem? A gente não faz isso perfeitamente, mas essas duas coisas são importantes. Coloque todas as raízes para dentro e mantenha o caule abaixo da superfície. O que acontece depois? Já temos as 250 mudas que já estão lá fora crescendo. No meu canteiro aquecido, pois as noites estão frias, ontem à noite fez um pouco abaixo de 0 aqui dentro. Tudo bem, não gostaria de muitas delas. Pode fazer com que o seu aipo cresça demais, mas estou confiante de que estes ficarão bem. E assim que as noites esquentarem um pouco, o que pode ser já na próxima semana, na verdade, vou colocar a bandeja de mudas de aipo direto no banco. Como você pode ver todos esses outros, muita alface aqui, repolho e outras coisas. Esta é uma estufa sem aquecimento, mas na maioria das noites fica acima de 0. E elas vão crescer suavemente ali por umas boas 4 semanas a partir de agora. A aipo não é rápido, começa de sementes tão pequenas, então em 4 ou 5 semanas eles vão para o solo e depois vamos acompanhar até, espero, conseguir um aipo decente. Então, a partir de uma semeadura de aipo por volta de meados de fevereiro, cresce muito devagar. Inicialmente temos muitas plantas e todas estão em diferentes estágios de crescimento. O que é interessante porque aqui essas não tiveram nenhuma proteção. Isso é do lado de fora e elas estão na terra há pouco menos de 2 meses. E então consegui uma cobertura que estou testando. É uma tela de proteção contra insetos à base de plantas, acho que se chama insecto mesh ou algo assim, mas é feita de matéria vegetal. Nós tiramos a cobertura há apenas 5 dias e ela realmente deu proteção suficiente ao aipo para ajudá-los a crescer, bem maiores do que os que não estavam cobertos e, além disso, algo que eu não esperava. A cobertura fez jus ao nome de proteção contra pragas, mas contra uma praga que eu não esperava, porque você não vê isso com tanta frequência, ou pelo menos eu não via tanto, que é essa aqui, que é a minadora de folhas. E então, várias das plantas de aipo que não estavam protegidas estão mostrando isso, que é o clássico minador de folhas, onde você vê isso acontecendo. Também beterraba e folhas de acelga, por exemplo, tem bastante aqui, mas eu nunca tinha visto tão ruim assim no aipo antes. E ali, entre as 2 camadas externas da folha, tem uma larvinha comendo os nutrientes dessa folha. Então, de qualquer forma, não é o suficiente para impedir que o aipo se torne uma planta viável, mas está atrasando o crescimento e isso aqui obviamente está melhor. Além disso, isso estava protegendo do clima. Então essa canteiro antes era de repolho savoy e ele estava sendo colhido até o final de fevereiro e durante março. Alguns repolhos lindos, na verdade, e eu os arranquei e colocamos um pouco de humus de minhoca urbano, na verdade composto para vasos. Não coloquei muita compostagem, mas percebi que os repolhos retiravam muitos nutrientes do canteiro. E também o composto extra que colocamos no início de abril vai reter um pouco mais de umidade, porque tudo se resume à umidade e nós acabamos de ter um pouco de chuva, na verdade. Mas também regamos esse canteiro e se eu puxar um pouco do composto da superfície, você pode ver muitas raízes nele. Sabe, isso é clássico, então nunca acredite que as raízes estão todas lá no fundo. Muito do aipo, na verdade, eu percebi isso bastante.
Se você mantiver o composto superficial úmido com regas regulares a cada 3 dias, usando água suficiente para conservá-lo úmido por mais tempo, terá bons resultados. Então você vai ver muitas dessas pequenas raízes de aipo perto da superfície e elas ajudam no crescimento porque crescem muito rápido. Se você pensar, sabe, no que está vendo, são apenas 2 meses de clima que nem é o mais quente do verão, é clima de primavera, crescendo. Isso é muita umidade e também nutrientes. E mais do que tudo, umidade para o aipo. Então, você poderia... Esses estão espaçados bem próximos, 22 centímetros, 25 no máximo, então isso dá de 9 a 10 polegadas, você poderia espaçar mais. Eu achei que esse espaçamento é bom, porque isso dá um certo efeito de branqueamento. As folhas impedem que muita luz chegue aos talos, fazendo com que fiquem um pouco mais claros, não escuros. Isso significa que eles são um pouco menos amargos, então mais doces. Tudo isso é cheio de coisas boas. Sim, essa é uma colheita maravilhosa que você já pode começar a fazer agora. Se você gosta de fazer suco de aipo, que é algo realmente maravilhoso de se fazer, eu mesmo já fiz isso e é muito saudável. Você pode cortar alguns agora, em vez de derrubar tudo de uma vez. Eu tiraria alguns aqui e ali para permitir que mais crescessem na estufa, onde plantei na mesma data de semeadura. E eles foram para o solo um pouco antes, então provavelmente há 10 semanas estamos colhendo eles agora. Eu comecei ontem, uma grande primeira colheita, então você pode ver que ao cortar, você tem uma cabeça maior do que aqui, cortando, logo acima do nível do solo. Você ainda pode ver pequenas folhas novas, provavelmente mais ou menos nessa altura do chão, e isso vai permitir o rebrote que vai voltar para ser colhido. Então eu estou cortando algumas hoje e essa planta eu não vou mexer de novo por mais 6 a 8 semanas. E isso vai dar outra boa quantidade de colheita daqui para frente. Tantas opções com o aipo. Uau, eu adoro este canteiro, elas estão tão viçosas. Já estão aqui há 3 meses, abril, maio e junho. Hoje é 6 de junho, só para você ter uma ideia. E bem, já tem algumas prontas para colher, mas como você avalia isso? Existem muitas formas de ver e também muitas formas de colher. Isso influencia quando você pode começar, mas o melhor é começar cedo, porque elas continuam crescendo. Então, um método de colheita é simplesmente tirar as folhas externas assim. Empurre um pouco para baixo enquanto faz isso. Obviamente isso é o composto, normalmente há algumas pequenas na parte de baixo que não vão crescer mais, então a gente tira elas. E então é mais ou menos como colher as folhas externas do espinafre ou da alface. Conforme você chega mais perto do meio, dá para ver que elas ficam um pouco mais fibrosas. Eu poderia ter parado ali, mas isso é só para te dar uma ideia. Essa é uma maneira de colher o aipo e a vantagem disso é que você vai conseguir várias colheitas repetidas à medida que as folhas externas crescem de novo. Você não vai conseguir as folhas mais tenras e branqueadas do meio, que talvez sejam um pouco menos amargas. O aipo é, na minha opinião, bastante amargo de um jeito bom, sabe? Não estou dizendo isso de forma crítica, é só uma característica dele. Mas se você preferir, vá mais para o meio de uma plantação. Esses são chamados branqueamento suave e acabam sombreando uns aos outros, se preferir. E isso faz com que elas cresçam um pouco mais. E também significa que elas não ficam tão verde escuras. Esta aqui eu vou cortar inteira. E você pode ver como ela é bem maior do que, por exemplo, algumas dessas aqui na borda. Por algum motivo, essas aqui estão boas, sabe? Ainda estão prontas. E aí se você colher assim, tem um pouco de lã, acho que o que eu faço é cortar aqui e depois tirar a folha de fora. Isso aqui é um pouco de lã, na verdade me deram um pouco para experimentar. E isso deveria ser como uma ração orgânica, se você quiser. E eu não uso rações nos meus vegetais. Mas o aipo é uma coisa que eu ficaria tentado a usar. Eu acabei de fazer uma sessão aqui para ver se fazia diferença. Por causa da rapidez com que eles crescem, sabe? É incrível. E esse solo aqui, depois da chuva, fica cheio de pequenas raízes brancas. E se você puxar um aipo como aquele, vai ver que ele sai com um monte de raízes perto da superfície. Como eles estão sempre bebendo, só querem água. Este canteiro teve uma primavera seca e recebeu água em boa quantidade pelo menos 2 vezes por semana. Pode-se dizer que é caro em água, mas o resultado é rápido.
Quanto mais água, mais macios ficam. Se não consumir imediatamente, essas folhas estão puxando a umidade dos talos. Então, se você for guardar isso, eu recomendaria fazer o que estou fazendo aqui, cortando todas as folhas para que fiquem só os talos. E outra coisa que você pode fazer é colocar isso em um copo de água, ou melhor, em uma tigela de água, só alguns centímetros, cerca de 1 polegada de água, e ele vai continuar. Mesmo tendo tirado as raízes, incrivelmente, eles continuam absorvendo a água, então essa é uma forma de armazenar. Você pode ver como eles ficam mais verde claros e um pouco mais macios no meio. Um grande problema com o aipo é a fibra, e isso é algo que você realmente não encontra no aipo de supermercado. Então olha aqui. Essas fibras não são agradáveis de comer, então essa é uma forma de lidar. É um pouco trabalhoso, é só puxar as fibras de fora assim, e isso permite que você coma sem encher os dentes de fibras. E conforme você chega ao meio, geralmente elas ficam um pouco menos fibrosas, mas mesmo assim, nesse estágio de maturação, tem mais do que eu gostaria. Mas eu acho que o aipo cultivado em casa costuma ser assim. E eu acho que o jeito que eles são cultivados para os supermercados, aqueles que você está acostumado a comprar, se é que compra, é hidropônico. Mesmo em semi-escuridão, talvez sem luz total, e eles cultivam tão rápido que ficam lindamente macios, suculentos e cheios de água. Eu diria que não têm o mesmo sabor. Estes têm um sabor muito forte e você também pode usar as folhas deles de forma fantástica para fazer caldo. Então, se você colocar folhas assim em um desidratador por cerca de 3 horas, a uns 50 graus Celsius elas vão secar. E depois bata elas na cozinha e você terá um pó verde fantástico, um bouillon forte misturado com um pouco de sal. Então esse é outro uso para a planta. Sobre o cultivo hidropônico, apesar das plantas terem ótima aparência, elas não possuem micro-organismos. Sabe, essas estão cheias dos micro-organismos do solo que ficam circulando toda vez que chove ou molha, do que simplesmente ficar expostas ao ar livre. E isso é muito benéfico para a nossa digestão. Vou terminar cortando uma para mostrar a terceira opção de colheita. Na verdade, é uma chance de falar dos brotos laterais. Então, se você olhar aqui, isso é um novo aipo crescendo ao lado do que já existe. E quando você começa a ver que muitos desses estão ficando bem grandes, isso é um sinal de que o talo principal já está pronto ou que não vai crescer muito mais. Isso continuaria crescendo por um bom tempo, mas não vai continuar melhorando e produzindo um aipo melhor para comer. Existe um melhor momento para colher. Estes foram semeados no fim de fevereiro, transplantados em 1º de abril e agora estamos em junho. Fiz outra semeadura há 2 semanas que estará na terra no início de julho, mais ou menos, para colher em setembro ou outubro. Provavelmente farei uma pausa em agosto e não vou tentar manter essas plantas durante o calor desse mês. Retomamos no outono. Este é um exemplo de 2 datas de semeadura que você pode usar. Mas se a gente fizer uma poda, eu vou tirar esse broto lateral também e aquele ali. Então, você pode ver 3 brotos laterais nessa planta. Ali está o caule central cortado cerca de 2 a 3 centímetros, mais ou menos 1 polegada acima. E aí está a sua colheita. Você perdeu um pouco da parte de baixo, né, obviamente, nessa colheita, mas agora ela pode crescer de novo e virar outro aipo, provavelmente em algum momento, digamos, talvez em agosto, vamos ver como vai ser. E tem mais uma coisa que você pode fazer com o aipo. Eu vou fazer isso com esses agora mesmo para a minha refeição. Vou extrair o suco deles porque são bem fibrosos para comer. Extrair o suco é genial, pois aproveita todos os nutrientes e o sabor fresco. E você também obtém os sólidos do espremedor que eu dou para minhas minhocas e elas realmente gostam porque as minhocas têm bocas pequenas, então o aipo picado é ótimo para elas. 2 problemas potenciais são as pragas de lesmas e a doença septória. Então, as lesmas estão sempre presentes conosco. Se você está em um ambiente com muitas lesmas, elas certamente vão atacar o aipo, e principalmente à medida que o aipo envelhece, porque há mais habitat para elas. Entre os galhos que se espalham levemente para fora na parte de baixo, você frequentemente encontra lesmas escondidas ali, e então elas sobem e comem os talos acima delas, podendo causar uma verdadeira bagunça.
Então, esse é outro motivo, outra vantagem de colher o aipo ainda jovem, digamos, antes de ele ficar 4 meses no solo, talvez não deixando ele o verão inteiro, desde o primeiro plantio. E o outro é a septoria, que é essa doença aqui, ou esse é o sinal dela. E ela se parece com a requeima da batata, no sentido de que deixa a folha com um aspecto vítreo, quase transparente, e pode se espalhar bastante em tempo úmido. Então, aqui tem um pouco, mas não estou vendo muito e também não estou preocupado com isso, porque é pleno verão e há intervalos suficientes de vento seco e sol entre as chuvas. Mas quando chega setembro, pelo menos aqui, no nosso clima temperado oceânico, o ar fica mais úmido. E muito rapidamente você pode perder toda uma plantação de aipo no final de setembro por causa dessa propagação, e isso apodrece os talos também. Então, se você perceber isso acontecendo, não há muito o que possa fazer. Assim como a requeima da batata, coma o mais rápido possível, só precisa ficar de olho nisso. E é a mesma doença que atinge as folhas do aipo rábano, geralmente um pouco mais tarde, em outubro, e pode ser muito prejudicial. E eu coloquei o que se chama insectinet, é uma cobertura feita de matéria vegetal para manter os insetos afastados, mas também proporciona um pouco de calor. Quando as plantas eram pequenas, eu cobria toda a canteira com ela e colocava pedras nas laterais. Isso fez mais diferença do que eu imaginava. E o aipo, que foi cultivado sob a tela, aquela tela de proteção contra insetos, ficou bem maior do que o do final da canteira. Não havia material suficiente para cobrir todo o canteiro, o que permitiu comparar. As plantas não cobertas estão menores e com mais septoriose. Interessantemente, acho que talvez as plantas simplesmente não estejam tão vigorosas e elas conseguem resistir melhor quando estão crescendo com mais força, como estas aqui ainda estão, mesmo com a cobertura retirada há cerca de 2 semanas e meia. Você já viu quantas coisas pode fazer com aipo? Experimente também. A parte complicada é fazer as mudas crescerem, aquelas sementes minúsculas que vimos, mas tente, acho que você vai se surpreender positivamente.